Prosseguindo então, nós já falamos aí do processo associado às articulações, já começamos a falar de uma alteração importante no sistema esquelético muscular, claro, na junção aí do esqueleto entre as estruturas ósseas nas articulações, e dando sequência, continuando aí com essas patologias musculoesqueléticas, artrose. Artrose é uma palavra que vem do grego, tá? De artros, que é a articulação, e ose, que é do latim desgaste, ou seja, é um desgaste que vai ocorrer na estrutura da articulação, ou também chamada de osteoartrose. Um desgaste que vai acontecendo na estrutura óssea. Não é doença. A artrose não é uma patologia. A pessoa tem uma doença, tratar. Não é. Porque, na verdade, é um fenômeno natural. Calma, respira. Isso é natural, isso faz parte do desenvolvimento, ou melhor dizendo, isso faz parte do envelhecimento. Você vai ficando velhinho, aí você vai tendo artrose. Quer dizer, é lógico que pode ser mais intenso em umas pessoas do que em outras. Mas quando você chegar lá para os seus 120, 130, você vai começar a sentir, você vai ver. Lá para os seus 120, 130, você tiver com a penguinha lá, eu tô tendo artrose, meu filho. Aí você vai lembrar, você vai ver. Tá? É um fenômeno natural em que o desgaste da cartilagem que vai revestir essa articulação, o desgaste dessa cartilagem que vai estar aí presente, ela vai acontecendo com a parte do desenvolvimento. Isso vai acontecendo com o envelhecimento. Então, naturalmente, vai ocorrendo o desgaste da articulação, essa artrose. É um reumatismo causado pelo desgaste articular, também chamado de um processo degenerativo. Tá? É um processo que acontece, não adianta fugir, não. Acontece. É lógico que tem meios de você evitar uma evolução tão rápida, mas se desenvolve. Quando nós atingimos o nosso desenvolvimento, o top do desenvolvimento, músculo esquelético, é por volta dos 28 anos, já inicia um desgaste articular. Ou seja, você vai lá, nasceu, desenvolve, músculo, esqueleto. Chegou nos 28 músculo, esqueleto, aí já começa a desgastar. E aí vai embora. Ou seja, isso é lento, é gradual. Isso vai acontecendo com o passar dos anos. É um processo crônico degenerativo. Tá? É processo crônico, a longo prazo, e é degenerativo. O que era uma movimentação perfeita vai reduzindo gradativamente. Se submetemos aí nossas articulações, se a gente submete nosso processo articular a algum estresse precoce, alguma pressão precoce, alguma como é que posso dizer? Se a gente força demais a articulação precocemente, como existe aí esportes de nível competitivo ou alguns traumas, esse processo pode ser ainda mais rápido. Por exemplo, o desgaste que acontece na articulação da cintura escapular em jogadores de tênis, devido ao estresse excessivo do esporte, ou como acontece com a articulação do joelho para jogadores de vôlei. É lógico, pô, o cara é atleta, Fernando, o que você está falando? Eu tô falando que o cara é atleta, não tô falando que não é, não. Mas imagina, é jogador de vôlei. Pula uma vez, pula duas, pula três e pula 8 horas por dia durante aí 10, 15 anos. Você acelera o processo de desgaste dessa articulação. Não estou falando que não vai ter problema, qualquer pessoa pode ter. Mas existem situações em que podem favorecer esse processo, em que podem favorecer esses traumas, em que podem favorecer essas lesões. O que vai levar a risco? O que pode aumentar aí a possibilidade da artrose? Idade, quanto mais velhinho for, sexo feminino, pelas próprias questões hormonais, tá, que vão influenciar diretamente no sistema ósseo, obesidade, pressão na estrutura articular, provoca esse desgaste, ocupações, dependendo do trabalho, tá, que vai exercer um processo muito grande, vai desenvolver uma questão importante da articulação, como acontece naquele filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Tá? Ali fala de LER, de lesão do esforço repetitivo, mas a movimentação da articulação das mãos constantemente pode levar a um desgaste dessa articulação. Diabetes mellitus, pela degeneração da própria articulação,
Atividades esportivas de alto impacto, eu dei exemplo aí do vôlei, tem basquete, se for considerar futebol. Traumas nas articulações, lesões nas articulações que acontecem, alguma patologia muscular que tenha cometido, algum processo inflamatório muscular, alterações de ordem genética e até mesmo deformações ósseas, até mesmo deformidades podem levar a esse quadro. A origem, tá? Ela é desconhecida por que acontece, é degeneração, é desgaste, mas é claro que tem duas formas aí que são conhecidas. Mas é um desgaste natural. Pode ser primária ou chamada de idiopática. Se falar que é artrose primária ou falar que é artrose idiopática é a mesma coisa. Ou ela pode ser secundária. No caso aí da primária, no caso da idiopática, é multifatorial. Existem vários fatores associados que vai ocorrer por uma interação do desgaste que acontece na sinóvia, que acontece no osso, que acontece na própria cartilagem. Então, o desgaste que acontece em várias estruturas unidas ao mesmo tempo. É um processo multifatorial em acontecimento. Agora, ela ocorre principalmente por o uso excessivo da articulação, tá? Quando se usa muito esse processo articular, em excesso durante o dia. É claro que também pode ser pelo envelhecimento natural. Isso é natural, isso é idiopático, faz parte da vida, vai acontecendo. O uso repetitivo das articulações ao longo dos anos, ficar sempre trabalhando com aquela articulação excessivamente, tá? O tempo inteiro, leva a uma dor articular, pode conduzir a um processo inflamatório, pode conduzir a um edema, danos naquela cartilagem. Com o passar do tempo, o líquido, a sinóvia que está presente nessa articulação, ela vai diminuindo, ela vai se degenerando, a cartilagem vai perdendo essa lubrificação natural e o desgaste se torna muito mais intenso. Agora, pode ser que exista alguma alteração, algum quadro de artrose devido a alguma patologia, devido a alguma condição que a pessoa tenha. Então, pode ser que a artrose aconteça, não numa causa natural, como acontece, mas pode estar ligado a algum fator pré-existente, alguma condição da pessoa, como, por exemplo, obesidade, como algum trauma repetitivo naquela articulação. Tá? A pessoa está sempre lesionando, está sempre tendo a luxação na articulação, está sempre a luxação. Isso desgasta a articulação. Ou até mesmo alguma cirurgia na articulação, ou articulações alteradas desde o nascimento. Algumas anomalias são possibilidades. O diagnóstico da artrose é diagnóstico baseado nas evidências clínicas, na conversa com o paciente, no diálogo com o paciente, no exame físico desse paciente. Então é feita uma avaliação geral do quadro dele e através de métodos de imagem que podem ser trabalhados com raio-x, pode ser trabalhado com ressonância magnética, pode ser feita até tomografia computadorizada para se chegar ao que está ocorrendo naquela articulação. Como que vai ser descoberto? Manifestações clínicas, exame físico do paciente, história, anamnese dele, mas dores locais, dor na articulação das mãos, nas articulações dos joelhos, tá? Na parte inferior das costas, pescoço, no próprio quadril, que podem surgir como um quadro de artrose, dor relacionada ao clima. Esfriou demais, dói a articulação toda, a pessoa não mexe direito, é uma possibilidade. Alguma dor que vai estar presente, dependendo do tipo, que ela é forte, ela é intensa na articulação, ou ela é crônica, está sempre acontecendo naquela área. E, claro, crepitações nas articulações. Que é isso? Crepitação é quando a articulação ela começa a estalar. Você pode perceber pela audição, ou você pode tocar a articulação e fazer o movimento. Você pode segurar a articulação e movimentá-la. Quando existe a crepitação, você sente essa articulação. Pode fazer um teste aí em você. Põe a mão no seu joelho aí agora, vai. Você está sentado? Senta. Põe a mão no joelho, segura o seu joelhinho. E aí movimenta. Você pode perceber, talvez, esse movimento de crepitação. Você pode, às vezes, sentir, se você puser a mão no joelhinho, você pode sentir que sua articulação... Pode ser aí processo degenerativo da idade, pode ser crepitação na articulação.
Inchaço, edema, rigidez ou até mesmo uma hipersensibilidade articular. Pode ter ali inchaço nos dedos, em alguma saliência óssea, nas mãos, nos pés. E ainda, pode a pessoa começar a deambular com a marcha alterada, ela pode ter uma modificação de marcha, andar mancando, ou até mesmo alguma deformidade, ou até mesmo alguma alteração na articulação. Tá? Eu tenho uma articulação, eu tenho uma alteração na articulação desse ombro, tá? Que eu preciso de olhar, médico, fisioterapeuta, porque movimento legal aqui, ó. Faço movimentação perfeita, normal, abro adequadamente o braço, vou tranquilamente. Agora, com esse aqui não, trava aqui, ó. Não adianta. Tá? Se eu quiser movimentar mais para trás, eu tenho que movimentar o tronco inteiro. Isso é uma alteração articular ocasionada por um esforço, por uma lesão muscular. É uma alteração do músculo que impede esse movimento que existe. Então são possibilidades que acontecem, são possibilidades que se desenvolvem. Pode acontecer dos tratamentos serem medicamentosos e não medicamentosos. Para trabalhar com não medicamento, tá? Sem medicação nenhuma. Redução do peso, tá? Emagrecer um cadinho, devagarinho. Repousos e, claro, exercício físico. Então, ter repouso, sim, tem um período, mas praticar atividade física para fortalecer a musculatura. E como é um quadro de artrose, dor presente, é crônico, calor na articulação. Ah, professor, eu estou em dúvida agora. Teve uma lesão na articulação, uma luxação. Eu ponho gelo ou água quente? Água fria ou água quente? Aí é que vem o processo. Se é uma alteração articular, uma luxação, se há alguma lesão aguda que acabou de acontecer, gelo. Restrição fria, tá? Água fria no local. Ah, e detalhe, tá? Não é botar água fria e deixar 2 horas de água gelada, não. 10, 15 minutos, tira. Passou uns 20, 30, põe de novo. Mais uns 10, 15, retira. Porque aí você vai trabalhando com a degeneração daquela articulação para ela retornar à sua condição natural. É crônico. Essa lesão já está durando muito tempo. Essa dor crônica. Calor. Aí trabalha com o calor para melhorar esse processo de dor local. Então cuidado. Se é agudo, acabou de acontecer, frio. Se está acontecendo há muito tempo, calor. Pode ser utilizada órteses, que vão ser dispositivos aí que vão auxiliar a manter a articulação unida, para manter a articulação numa mesma posição. Mantê-la correta, cintas, talas podem ser empregadas. Algum processo de neuroestimulação elétrica transcutânea, tá? Do inglês TENS, que é um aparelhinho que vai gerar uma condução elétrica suave, simples, tranquila, para estimular as fibras nervosas daquela pele, daquele local, daquele tecido, interferindo, claro, no estímulo da dor, para inibir o processo doloroso. Então é uma possibilidade. E alguns tratamentos com medicamentos que podem ser empregados, tá, como glicosamina e sulfato de condromitina, e não tem aí nenhum efeito benéfico. Não vai ter nenhuma condição para falar, nossa, vai dar merda. Mas são drogas, tá, que não têm efeito adverso, que são prescritos pelos médicos, principalmente por efeitos placebos. Mas podem ser empregados analgésicos, para reduzir dor. Pode ser usado de dipirona e paracetamol, quando começa a patologia. Algum medicamento opioide, no caso da dor crônica muito intensa, como morfina, em caso mais grave. Anti-inflamatórios, não esteroides e os esteroides, os corticoides, que podem ser empregados. E claro, cirurgias. Se for necessário, pode ser trabalhado esse desgaste articular com alterações cirúrgicas. E aí algumas considerações, é claro que essas considerações elas vão variar de paciente para paciente. Essas alterações vão mudar de situação clínica para situação clínica. Mas, por exemplo, casos moderados e pacientes abaixo dos 55 anos, mais novos, pode trabalhar com uma osteotomia, tá? Uma correção do ângulo, com fixação até de fragmentos na nova posição óssea, tá? Vai reconstruir a articulação. Pacientes mais graves e acima de 60, que tem alguma doença reumática, pode ser feita aí uma artroplastia, que é uma substituição da articulação. Eu vou até deixar para vocês um link depois de alguns processos operatórios interessantes, uma artroplastia, por exemplo.
Pode ser para situações de pacientes graves, pacientes que não têm condição de fazer cirurgia, pacientes que não podem passar por essa alteração cirúrgica, a artrodese, que vai ser uma fixação das articulações. Ao invés de ter esse movimento articular, é feita a colocação, por exemplo, de uma chapinha, de uma placa, parafusa de cada lado e aí trava. Aí a pessoa não movimenta mais aquela articulação. Então pode acontecer, quando não tem a possibilidade, quando não pode fazer aí uma modificação do quadro clínico, a artrodese, artroplastia, plástica da articulação, ou artrodese, uma fixação da articulação. Pode ser feita aqui, ó, dentro da artrose. Então, uma osteotomia da tíbia, tá? Uma reconstrução da tíbia, uma reconstrução da estrutura óssea, uma artroplastia de joelho, onde houve a troca da articulação por uma estrutura metálica, uma osteotomia, tá? Com a fixação da estrutura óssea, tá? Com a reconstrução da estrutura óssea, com os fragmentos, e claro, a artroplastia na estrutura coxofemoral, na estrutura do acetábulo femoral, onde houve aí a substituição de parte óssea por um implante metálico, sendo ele encaixado diretamente, tá, ali na articulação. E claro, aqui eu não tenho nenhuma fotografia direta de uma artrodese, de uma fixação de articulação. Mas no caso do paciente com artrose, os nossos cuidados, medicar o paciente, de acordo com as orientações, de acordo com os cuidados, trabalhar com as orientações do paciente sobre essa patologia, trabalhar com as orientações da doença, incentivar o paciente a realizar alguma atividade física e até mesmo orientá-lo a manter seu peso ideal. Então são condições de cuidados importantes que devem ser seguidos a partir das condições articulares, a partir da artrose. Até daqui a pouquinho!